Alunos do sexto ano manhã, bom dia, né? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês. E, gente, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo do sistema sensorial, né? Nós já terminamos os tecidos e aí nós vamos começar a estudar agora os sistemas do corpo humano, tá? Eu não estou seguindo a ordem do livro, tá? O primeiro sistema do livro é o sistema digestivo, mas eu resolvi mudar um pouco a ordem porque eu acho mais interessante começar pelo sistema sensorial, que é os nossos órgãos de sentidos, né? A visão, tato, paladar, o olfato e a audição. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o olfato, né, o paladar e a visão, né? E na próxima aula a gente continua os outros órgãos do sistema sensorial, tá bom? Então vamos lá. Para começar, nós temos que lembrar o seguinte: todos os nossos órgãos sensoriais, né, todos os nossos 5 sentidos, eles são comandados pelo nosso sistema nervoso central, né, pelo nosso sistema nervoso de um modo geral. Então todas as informações são captadas pelos órgãos dos sentidos, são transformadas em impulsos elétricos e esses impulsos são transmitidos para o cérebro e no cérebro é que acontece a interpretação de todos os sentidos. Então todos os 5 sentidos que nós temos, né, eles estão diretamente relacionados com o nosso sistema nervoso, tá certo? As informações são captadas pelos órgãos de sentido, são transformadas no cérebro, elas são processadas no nosso cérebro, né? E aí a gente consegue interpretar som, luz, sensações, tá bom? Então nós vamos começar aqui com o olho, né? O olho humano, o nosso olho, que é o nosso órgão responsável pelo sentido da visão. Nós temos aqui algumas partes do olho que nós vamos já ver detalhadamente. A parte branca do olho é a esclera, né, que é a membrana mais externa. Nós temos a pupila, a íris, que é a parte colorida, né? As pálpebras, tanto a pálpebra superior como a pálpebra inferior, a córnea e o limbo. E aqui nós vamos ver um pouco mais detalhado. Então está aqui um olho humano, né? Ó, lembrando que esse olho aqui ele está sendo visto de lado, a estrutura interna do olho. Nós vamos começar aqui, ó. Nós temos as membranas do globo ocular, que são as membranas que protegem o nosso globo ocular, tá? Nós temos a esclerótica, que é a membrana mais externa, que é a parte branca do olho. A membrana do meio é chamada de coroide, tá? E a membrana mais interna é a retina. Na retina é onde estão as nossas células fotossensíveis, ou seja, os nossos quimiorreceptores, são as células que captam a luz, né? E elas vão transformar essa luz, essa imagem, vão mandar isso para o cérebro e o cérebro vai transformar isso em imagem. Então quem capta a luz são as células fotossensíveis e elas se encontram aqui na retina, tá? Na parte mais central e nas periferias da retina. Toda essa parte amarela que vocês estão vendo aqui é a retina, tá bom? Mais pra frente nós vamos ver essas células. Além disso, nós temos também a íris, gente. A íris, essa regiãozinha bem aqui, ó, ela regula a intensidade de luz. E a íris, ela tem uma musculatura que dentro da íris fica localizada a pupila. A pupila, ela controla a passagem de luz do meio externo, né? A luz, quando ela chega até a gente, a luz primeiro ela passa pela pupila, né? A pupila ela ou contrai ou dilata, dependendo da claridade, e aí essa luz vai passar pelo cristalino até chegar na retina. Então quem controla a intensidade da luz é a pupila, e a pupila se localiza junto da íris, né? Você tem a íris, e a íris forma esse sistema de membranas que segura a pupila, tá bom? Além disso, nós temos também aqui algumas regiões. Nós temos a córnea, que é a parte transparente. A córnea está relacionada com a esclerótica, tá certo? Nós temos aqui os ligamentos que sustentam o cristalino. O cristalino, gente, é uma lente que tem, né, atrás da nossa pupila, né? E a luz, quando bate nessa lente, ela vai focalizar a imagem. Então, o cristalino é como se fosse uma lente elástica que ele foca a imagem e manda a informação lá para a retina, tá bom? Além disso, nós temos também o humor vítreo. O humor é uma parte, é um líquido gelatinoso, né, que protege aqui, que está presente em toda a parte interna do olho. E esse líquido ele mantém a pressão constante, a gente chama de pressão ocular, e ele que mantém o globo ocular no seu formato. Mantém o globo ocular, mantém, no caso aqui, o cristalino, e todo o globo ocular nesse formato arredondado, tá? Quando a pessoa tem glaucoma, por exemplo, ela tem alterações na pressão ocular, e isso se relaciona ao humor vítreo, tá bom? Além disso, nós temos aqui o nervo óptico, as informações, né? Quando a luz chega na retina e ativa as células fotossensíveis, esse impulso, né, essa luz, ela é transformada em impulso. E esse impulso elétrico, ele vai partir do nervo óptico em direção ao cérebro e o cérebro que vai processar aquela imagem, tá bom? Além disso, nós temos também essa região aqui chamada de fóvea ou mácula lútea, que é uma região da retina onde tem uma grande quantidade de cones, que são as células fotossensíveis, tá bom?
E nós também temos um ponto cego. O ponto cego é uma região do nosso olho onde a gente não consegue captar luz. Só que a gente não tem tanto problema com isso porque o ponto cego de um olho é compensado pelo outro. Então, o que você não consegue ver o ponto cego desse olho, você consegue ver com o outro, né? Então, os dois juntos acaba, como é que eu posso dizer? Acaba contrapondo o ponto cego. Um olho acaba solucionando o problema do ponto cego do outro. Então, a gente não tem problema. Mas se você olhar uma imagem com um olho só e for aproximando, você vai ver que vai chegar um tempo que as imagens que estiverem mais ao redor, elas vão sumir, porque ela caiu na região do ponto cego, tá bom? Então essa é a estrutura do nosso globo ocular, né, que é o nosso olho, que é o órgão responsável pela visão. E aí, mais uma vez eu coloquei outra figurinha aqui pra gente ver de novo, ó. A conjuntiva. A conjuntiva é as membranas que reveste as membranas oculares. É um conjunto de tecido que protege as membranas do olho, tá? Quando essa conjuntiva inflama, nós temos conjuntivite, que eu vou já falar sobre isso. Então, mais uma vez, ó, a íris, o cristalino, que é a lente, a pupila, que regula a passagem de luz, tá? Entre a córnea e o cristalino também existe um líquido, só que nós chamamos isso aqui de humor aquoso. Existe o humor aquoso e existe o humor vítreo, que é o líquido que fica entre o cristalino e a retina, que pega essa parte interna do olho todinha, tá bom? Aqui nós temos as membranas, a mais externa é a esclera, a do meio é a coroide e a mais interna é a retina, tá certo? Mais uma vez aqui um esquema, né, interno do nosso olho. Nessa figurinha aqui você tem a função de cada um, e é bom você passar para o caderno, para que serve a córnea, para que serve a retina, o nervo óptico, tá certo? Eu coloquei aqui para ajudar vocês. E aí, pessoal, nós já vimos a estrutura do olho, e aí essa parte aqui é importante. Lembra que eu falei para vocês que na retina, lembra que a retina é a membrana mais interna. Na retina, na parte central e na parte periférica da retina, lá atrás, nós temos as nossas células fotossensíveis, ou seja, os nossos fotorreceptores. São células que vão perceber a presença de luz. É elas que vão captar essa luz e transformar em impulso que vai ser enviado por um nervo óptico e vai ser mandado até o cérebro. Nós temos duas células mais importantes. Nós temos os cones e nós temos os bastonetes. Os bastonetes são células que elas captam luz, mas elas não distinguem cor. Então, geralmente, quando está no escuro, nós utilizamos mais os nossos bastonetes. Quando está num ambiente mais claro, nós utilizamos mais os cones, porque os cones eles captam mais luminosidade e, além disso, eles conseguem distinguir as cores. Então, ó, a percepção da cor é o resultado da combinação das três cores que os três tipos de cones são capazes de detectar. Nossos cones detectam vermelho, verde e azul. Só mas eu consigo identificar todas as cores. Isso porque a mistura, o resultado dessas combinações é que possibilita você enxergar todas as cores, tá? Então lembra, os cones e os bastonetes estão presentes na retina, são as nossas células fotossensíveis, eles que captam, né, a luz, tá certo? E os cones conseguem diferenciar cores, mas os bastonetes não. Geralmente os cones são mais utilizados quando nós estamos em ambiente muito luminoso e os bastonetes são utilizados para a visão noturna, tá bom? Então aqui mais uma vez, ó, nós temos a figurinha, né, representando os cones e os bastonetes, que são as nossas células fotossensíveis. Foto porque vem de luz, eles que captam a luz, tá bom? E como é que a imagem é formada no nosso olho? Qual é o percurso que a luz vai fazer? Então primeiro a luz vem, passa pela córnea, né, que é essa membrana aqui, tá? Quando ele passa pela córnea, ela atinge o cristalino, passa pela íris, né? Da córnea até o cristalino, gente, ele tem que passar pela pupila. A pupila é que regula a passagem de luz, né? Quando você está num ambiente muito luminoso, você percebe que a sua pupila ela fica contraída, ela fica bem pequenininha. Por quê? Porque como tem muita luz, ela diminui para evitar que essa quantidade de luz entre em excesso. Já quando você está num ambiente mais escuro, que tem pouca luz, essa pupila ela dilata, justamente porque como está escuro, né, ela aumenta, ela dilata para conseguir captar mais luminosidade. Então a luz vem, passa pela córnea, né, a pupila vai controlar a quantidade de luz, a intensidade de luz, ela chega até o cristalino. Quando ela chega no cristalino, o cristalino ele vai, lembra que o cristalino é a lente, ele vai se acomodando e focando a imagem, isso é chamado de acomodação. É o processo que o cristalino faz, né, que é a nossa lente, ele vai ajustando para que a imagem fique bem focalizada. Depois que essa luz passa pelo cristalino, ela chega até a retina. Lá na retina, nessa região aqui da fóvea, é onde ficam os nossos cones e os nossos bastonetes, que são as nossas células que vão captar essa luz. E aí eles vão transformar essa luz em impulsos elétricos. Esse impulso elétrico vai para o nervo óptico e o nervo óptico manda essa informação para o nosso cérebro. Lá no cérebro é que ele processa a imagem. Quando a imagem, ó, você está vendo aqui uma maçã.
Quando você vê uma maçã, qualquer objeto, né, você só consegue ver porque o objeto emite luz. Então, no nosso olho, a imagem ela é invertida, ela chega ao contrário, porque os raios se cruzam, né, então ela chega ao contrário. Pessoal, mas por que eu não vejo as coisas ao contrário? Então, porque o seu cérebro, ele transforma, ele traduz o sinal e ele consegue transformar esse impulso elétrico em imagem. Então, graças ao nosso cérebro, por mais que a imagem chegue invertida no nosso olho, quando ele manda esse sinal para o cérebro, nosso cérebro ajeita e a gente consegue ver o objeto como ele realmente é, e não de cabeça para baixo, tá bom? Então esse é o caminho percorrido pela luz até chegar o impulso elétrico no cérebro. O nosso cérebro é que transforma, é que converte essas imagens, esse impulso elétrico em imagem, tá bom? E aí, gente, aqui mais uma vez as nossas pupilas, né? A íris é a parte colorida do olho, a esclera é a parte branca, tá? E a pupila é essa regiãozinha aqui, ó, que é ela que controla a intensidade da luz, tá bom? E aí, gente, eu selecionei aqui dois problemas muito comuns, né, que pode acontecer no nosso globo ocular. Um deles é a catarata. A catarata acontece principalmente em pessoas mais velhas, né? Mas pode acontecer também por um acidente. E o que é a catarata? É a perda da transparência do cristalino. Ou seja, esse cristalino, que é a lente, né? Uma pessoa que tem uma visão normal, ó, a luz passa normalmente pelo cristalino. Uma pessoa que tem catarata, o cristalino ele fica todo embaçado, porque começa a se formar uma substância branca. E aí essa substância branca, ela embaça o cristalino. E aí a luz não chega direito. E aí as pessoas que têm catarata, elas não conseguem enxergar os objetos direito. Já viu quando você vai observar alguma coisa pelo vidro e o vidro está sujo, você vê a imagem toda embaçada? Uma pessoa que tem catarata, ela vê exatamente assim. É como se tudo que ela visse é como se tivesse areia, é como se tivesse sujo. Por quê? Porque o cristalino está cheio de substância branca que impede a luz de passar. E aí as pessoas enxergam parcialmente. Aqui você tem uma pessoa com catarata. Ó. Você pode observar que o cristalino dela, que era para ser transparente, ó, você vê que o olho está todo branco. Por quê? Porque está cheio de material branco que atrapalha a passagem da luz. Mas para resolver o problema da catarata, né, já existem cirurgias, né, onde eles removem esse material e eles fazem a troca do cristalino por uma lente artificial. Tá? A cirurgia não é uma cirurgia de risco e graças a Deus já é bem comum. Né? As pessoas que têm esse problema, muitas delas conseguem fazer a cirurgia e conseguem ficar e já ficam curadas. Tá? Não é uma cirurgia de risco. Graças a Deus a medicina já avançou bastante, tá bom? Outro problema também muito comum é a conjuntivite. Eu já tive conjuntivite, é uma desgraça. Né? A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, que é justamente a conjuntiva, é a membrana que recobre a esclera. Né? Lembra que nós temos o globo ocular, tem as membranas que protegem o globo ocular e tem a membrana que protege essas outras membranas também, que é a conjuntiva. Quando essa conjuntiva inflama, você tem a conjuntivite, que ela pode ser viral, bacteriana ou fúngica, né? O sinal mais clássico da conjuntivite, gente, é uma irritação no olho. Essa região aqui da esclera, como ela está toda inflamada, ela fica toda vermelha, coça bastante, né? Quando eu tive, por exemplo, eu amanheci com o olho pregado, né? Porque fica produzindo uma secreção amarelada e essa secreção ela vai grudando no olho. Então, o tratamento, você usa colírio, né? Receitado pelo médico. Você compra colíriozinho, vai pingando ali o colírio para ir matando o vírus ou a bactéria, né? Ou se for um fungo também, depende do tipo de conjuntivite, dependendo do tipo, você tem, por exemplo, se for viral, a coceira é mais intensa. Se for bacteriana, já coça menos, mas em compensação produz mais secreção, né? O olho fica saindo um líquido amarelo como se fosse pus. É bem tenso, mas o tratamento é na base de colírios e você ir lavando com soro, né? Demora um pouco, dependendo do tipo de conjuntivite. E ela é muito contagiosa, tá? Principalmente se for a viral, né? Então, quem tem conjuntivite tem que ficar em casa, né? Tratando o olho, porque se sair, às vezes uma secreção ou só de você estar perto, você pode transmitir a conjuntivite para outra pessoa, tá bom? Professor, e os outros problemas mais conhecidos? Miopia, astigmatismo, esses problemas de visão que a pessoa não enxerga de longe, não enxerga de perto. Esses problemas a gente vai ver numa próxima oportunidade, tá? Eu quero separar uma aula só para falar sobre esses problemas, porque eles são mais complexos. E aí eu vou fazer uma aula especial para eles, tá bom? Então, gente, ok, o sentido da visão, né? Já deu pra gente ter uma noção da estrutura do nosso olho, da anatomia do olho. E aí eu coloquei também aqui uma imagem sobre conjuntivite, né? Dando algumas dicas, tratamento.
para vocês lerem com mais calma em casa. Mostre para o seu pai, para sua mãe, para eles aprenderem também o que é conjuntivite, que é inflamação da conjuntiva, tá? E aí o próximo sentido é o paladar, né? E o sentido do paladar, o órgão responsável é a língua, que serve para muita coisa, né? Não só para sentir gosto, mas também a língua é o órgão responsável por captar a sensação de sabor, de gosto, mas também a língua é utilizada para facilitar a passagem do alimento, né? A língua empurra o alimento para dentro, a gente vai ver isso lá no sistema digestivo. A língua é utilizada para beijar também, né? Às vezes durante o beijo se usa a língua também, coloquei até uma figurinha aqui, mas isso não é para vocês agora, mais futuramente, mas também é uma utilidade da língua. E muita gente também usa a língua no sentido de dar a língua para os outros, né? Que é uma coisa feia, não pode dar a língua para as pessoas, né? Isso já vem desde quando a gente é pequeno, né? Não dá a língua para os outros não, isso é feio. Mas a principal função da nossa língua, gente, é a parte do sabor, né? Do gosto, captar o gosto, é o órgão do paladar. E a nossa língua, né? Nós temos aqui, na estrutura da língua, nós temos aqui as papilas gustativas. Ó, você está vendo aqui esses pontinhos que tem na sua língua, pode ser esses pontinhos bem na frente, tem nas laterais também e tem mais atrás. Você tem formatos diferentes, né? As de trás são chamadas de circunvaladas, as nas laterais são chamadas de foliadas e as das pontas são chamadas de fungiformes. O que é que são isso aqui? São as nossas papilas gustativas. Na língua você tem milhões de papilas, você tem várias papilas gustativas e essas papilas gustativas elas possuem os chamados botões gustativos. Os botões gustativos são os quimiorreceptores, né? São eles que conseguem distinguir o gosto. Então, quando você come alguma coisa, né? Você come uma maçã, você come qualquer comida, as substâncias presentes no alimento, elas são captadas pela papila gustativa. Nas papilas gustativas, as substâncias vão até os botões gustativos e esses botões gustativos, eles conseguem interpretar, eles conseguem captar o sabor. E aí eles mandam essa informação para o nosso cérebro e a gente consegue distinguir os gostos, tá bom? Então vamos lá, ó. A língua é o receptor do paladar, o órgão do paladar é a língua. E quem capta, lembra que lá no olho, quem é que capta a luz? É os cones e os bastonetes, são os fotorreceptores, né? Nesse caso aqui, não é a luz, nesse caso aqui, são substâncias químicas que dão sabor. Então nós temos aqui, ó, quimiorreceptores, que no caso são as papilas gustativas. E dentro das papilas gustativas nós temos os botões gustativos, que são eles que vão transformar o sabor, né? Vão mandar essa informação para o cérebro para a gente conseguir distinguir o gosto das substâncias, tá bom? A gustação é o processo pelo qual a gente sente o gosto. E relacionando um pouco com Covid, né? Pessoas que têm Covid, elas não conseguem sentir cheiro e nem gosto. A ausência de gosto é chamado de ageusia, né? A ageusia é a falta de gosto, você não consegue detectar o gosto. Por quê? Porque acontece problemas nos nossos botões gustativos. A pessoa não consegue, os botões gustativos eles ficam desabilitados, né? Eles não conseguem captar o gosto da substância, tá bom? E aí, gente, existe o mapa dos sabores, né? Só que a gente tem que ter cuidado com ele. Cada região da língua, ela tem papilas gustativas que conseguem captar melhor determinados gostos. Então nós temos o doce na ponta da língua. Nas laterais, nós temos os botões gustativos que captam melhor o azedo. Nas bordinhas aqui, ó, nós conseguimos captar o salgado. Na ponta, nós temos as papilas gustativas que conseguem captar melhor o amargo. E nós temos também o umami. O umami é o quinto sabor, que é o sabor, por exemplo, de tomate ou de temperos, né? O miojo, aquele pozinho do miojo, a gente faz parte também do quinto sabor. Só que esse mapa dos sabores já foi publicado em alguns artigos científicos que falam que na verdade não existe esse mapa. Toda a região da língua ela consegue detectar todos os sabores, tá? Mas se um dia perguntarem para vocês se existe, né? Tem, a ponta da língua detecta mais o doce, as bordas captam mais o azedo, mas na verdade já tem estudos que demonstram que esse mapa de sabor, ele na verdade não existe, né? A nossa língua por si só, ela já consegue captar todos os sabores, não existe uma região específica, tá bom? E por último, gente, é importante a gente saber a diferença de gosto e sabor. Quando você come alguma coisa, a língua, né, os nossos botões gustativos que estão presentes na língua, nossos quimiorreceptores, eles conseguem captar o gosto. O gosto é aqueles 5 lá: doce, o azedo, o amargo, o salgado e o umami. O sabor não é somente a língua. O sabor é uma mistura tanto dos receptores da língua como dos receptores olfativos.
Quando você pega uma comida muito gostosa, né, qualquer comida, e você bota na boca, as substâncias entram em contato com a língua, mas também as substâncias entram em contato, os vapores, né, os gases, entram em contato com o nosso olfato, o nosso nariz. Então o sabor, ele é uma mistura tanto da sensação da língua, né, do gosto, como do aroma da substância. Então é por isso que quando você está resfriado, que você entope o nariz, você não consegue sentir gosto da substância, você não consegue sentir o sabor. Você só sente se está, às vezes só sente se está doce ou se está salgado, mas o sabor não, porque o sabor ele é uma mistura tanto dos receptores da língua como também do olfato, né? Tanto é que quando você sente o cheiro de uma comida muito boa, o cérebro entende que você está perto de comer, então ele já ativa as nossas glândulas salivares, você fica salivando, tá bom? Então, gosto é uma coisa, gosto é captado somente pela língua. O sabor é uma mistura tanto dos receptores da língua como do olfato, tá bom? E aí eu coloquei aqui essa imagem, né, que dá quando a gente vê uma comida muito, sente o cheiro de uma comida muito cheirosa, né, já ativa os nossos quimiorreceptores do olfato e automaticamente a gente já começa a salivar, porque a gente quer muito aquela comida, né? E aí, por último, nós temos o olfato. Gente, o olfato, né, o órgão responsável por captar o sentido do olfato é o nariz. Então, dentro do nosso nariz, né, o olfato é um dos sentidos mais primitivos, né? E ele é muito importante, porque você consegue sentir o cheiro, sentir o prazer, sentir o sabor de uma comida, né? Quando você não sente o cheiro, você não sente o sabor. Você pode sentir só o gosto, mas o sabor, que é aquela mistura entre o aroma e o gosto, que dá o sabor, você não consegue. Faça um teste, pegue uma comida e coma, né? E depois pegue essa mesma comida e tape o nariz e coma para ver se você sente o mesmo, se você sente o sabor, né? Se você sente ali o sabor da comida mesmo, se você vai sentir só o gosto, tá? O olfato, apesar de ser o órgão mais primitivo, né, que a gente usa o cheiro para tudo, para sentir o cheiro de uma comida boa, o cheiro de um perfume, mas também para sentir o cheiro de gás, né, o olfato também é muito importante porque você consegue sentir o cheiro quando o alimento está estragado, você consegue sentir graças ao olfato. Mas apesar de ser um dos órgãos mais primitivos, é um dos órgãos que a gente tem menos informação. Por quê? Porque ainda é um mistério entender como é que a gente consegue interpretar o cheiro. O que nós sabemos, né, de forma bem geral, é que no nosso nariz, nas cavidades nasais, existe o epitélio olfativo, é um conjunto de células, né, conjunto de quimiorreceptores também, assim como a língua tem os quimiorreceptores, que são as papilas gustativas, o olfato também tem quimiorreceptores, só que são quem? É o epitélio olfativo. Então, quando as moléculas, né, o gás, você cheira, quando você pega uma planta e você cheira, as substâncias presentes na planta, elas chegam até o seu nariz na forma de vapor, né, são moléculas que vaporizam muito fácil. Então, esse gás, ele entra pelo seu nariz, ativa os quimiorreceptores que existem lá dentro, no seu epitélio olfativo. Esses quimiorreceptores transformam essa sensação de cheiro, eles transformam isso em impulso nervoso. E esse impulso é mandado até o bulbo olfatório, do bulbo olfatório ele chega até o cérebro. E aí o cérebro interpreta aquele impulso como cheiro. E aí você consegue distinguir o cheiro de cada substância, tá? Por quê? Porque elas chegam até o nosso epitélio, né, até o nosso nariz. Dentro do nariz temos o epitélio olfativo. Esses epitélio olfativos captam essa substância, transforma isso em um impulso, né? Esse impulso passa pelo bulbo olfatório e o bulbo olfatório manda para o cérebro. E aí o cérebro interpreta tudo e a gente consegue sentir o cheiro. Lembra que eu falei que os órgãos dos sentidos, eles captam a informação, eles captam as substâncias que dão sabor, que dão cheiro, que a gente consegue ver. Só que quem interpreta tudo isso para a gente realmente sentir o gosto, o sabor, ver as coisas, é o cérebro, tá bom? E uma curiosidade, gente, é que a redução da capacidade de sentir o cheiro é chamado de anosmia. Quando você não consegue sentir o cheiro das coisas, você está com um estado de anosmia, que é muito comum quando a gente está gripado, né? Por quê? Porque quando a gente está gripado, nosso nariz, a nossa cavidade nasal, ele fica com muita secreção. E isso impede que as substâncias consigam chegar até os nossos receptores. E aí você não consegue sentir o cheiro. Consequentemente, você também não consegue sentir o sabor. Porque o olfato está muito relacionado com o paladar, né? Você sente o gosto, você sente o sabor, mas os dois são enviados para o cérebro, né? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham conhecido um pouquinho aí do mecanismo do olfato, nossos quimiorreceptores olfativos, nossos quimiorreceptores gustativos e, no caso da visão, do olho, não são quimiorreceptores. Eu vou chamar de fotorreceptores, né? Que são os cones e os bastonetes que captam a luz, tá bom?
Na próxima aula nós vamos terminar falando da audição, vamos estudar um pouquinho da anatomia do ouvido, né, entender como é que funciona o nosso ouvido, e vamos falar um pouquinho do tato, né, da nossa pele, principalmente das nossas mãos que conseguem captar ali as sensações, o tato, tá bom? E a gente faz umas questõezinhas depois para fechar esse conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.